Aproveite este tempo em casa para ler um livro. Em nosso site, você encontra produtos para toda a família. Veja o que temos para você. Coleção Como, Combo 2, com os livros Como Perdoar, Como Educar os Filhos e Como Evangelizar no Poder do Espírito. Família, de Narla e Camilo Bessoni. Tempo Precioso, coleção Shalom Kids. Utilize o cupom LIVESH para ganhar 20% de desconto na sua compra. Acesse agora livrariashalom.org para ver mais produtos. Estamos nos preparando para a grande festa dos arcanjos, 29 de setembro. Todos os dias, neste canal, neste horário, você estará comigo rezando a São Miguel Arcanjo. Nós estaremos nos preparando como São Francisco de Assis se preparou para a festa de São Miguel. Até o dia 29 de setembro, nós estaremos rezando juntos. Eu convido você, que é benfeitor da paz, convido sua família, convido aqueles que estão afastados da igreja a fazer essa invocação comigo. Ganhe R$15 de cashback. Acesse agora livrariashalom.org. Meu nome é Flávia, eu tenho 2 filhos e sou servidora pública. Meu nome é Caio, eu tenho 16 anos e eu estudo no Colégio Shalom. A gente já morou em outros estados, igual o Shalom nunca vi. Eu vou porque eu quero e porque eu me sinto bem num ambiente daquele. Eu quero ser médico, quero ajudar as pessoas. É uma formação completa. É o Matheus, o Caio, o Davi, o Bezerra. Eles estão comigo assim desde que eu entrei no colégio. Eu fiz várias amigas. Todo dia de manhã a gente toma café junta na escola. E ninguém segrega as pessoas que tem alguma coisa de diferente ou que chegaram agora. Eu não acho que é só o lado espiritual, o lado acadêmico é muito bom. Eu acho que o colégio ele é o símbolo do equilíbrio. Você tem uma vida divertida, com amigos ótimos, uma vida religiosa e o ensino, assim, tem o que falar, primeira mesmo. Professores muito bons. Agradeço a minha mãe por ter me botado nesse colégio. E eu escolho o Colégio Shalom. Quando eu tive minha primeira experiência com Deus, surgiu em mim o desejo de ser santa. O problema é o pecado, né? A inclinação ao mal que tem na gente. Olhe, se eu lhe contar as loucuras que eu já fiz querendo ser santa, por um tempo até dava certo, mas quando eu menos esperava... E a vida foi se tornando cada vez mais exigente. Novos desafios exigem novas respostas. Você percebe que não é o que imaginava ser. E ainda vem a decepção com os outros. Quando eu soube que haveria um congresso Shalom totalmente online, que o tema era santidade, onde eu poderia encontrar respostas concretas para esse anseio, a princípio vem aquele medo. Mas eu sei que Deus é o maior interessado em minha santidade. São novos tempos. Preciso retornar à fonte. Isso muda tudo. É impressionante o quanto às vezes podemos viver dentro da igreja, mas distantes de Deus. Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, dias 5 e 6 de setembro. Inscreva-se já! Quem mora na rua encontra todas as portas fechadas. Só o céu continua aberto. Milhares de moradores de rua estão em situação de miséria absoluta. Para amenizar tanto sofrimento, a comunidade Shalom abriu as portas de suas casas. É o projeto Shalom Amigo dos Pobres. Precisamos de sua ajuda para abrigar quem sofre com o frio, a fome e principalmente com a indiferença. Com atenção, ouçamos a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna,
o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que neste dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém poderá fechar. Ele fechará, e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, a palavra de Deus, hoje, nesse 21º domingo do tempo comum, ela nos diz basicamente 3 coisas. Primeiro, a fé é um dom de Deus. Nós poderíamos perpassar essa verdade já na primeira e na segunda leitura. Mas para não nos estendermos muito, olhemos o que é que diz o Evangelho. Jesus em diálogo com seus apóstolos. A fé é um dom de Deus. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro, professando a fé em Jesus, Jesus diz a ele: bendito és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro professa a sua fé na salvação que seria realizada por Jesus. Pedro professa a sua fé na divindade de Jesus. E o próprio Jesus
atesta que essa profissão de fé, esse conhecimento de Pedro acerca de Jesus é um dom do Pai. Nós, então, queridos irmãos, entendendo que a fé é um dom de Deus, na nossa oração e na nossa caminhada com Jesus, dia após dia, precisamos pedir ao Pai o dom da fé. Precisamos pedir ao Pai que, em nome de Jesus, Ele derrame sobre nós o Espírito Santo, para fazer crescer em nossos corações e em nossa vida o dom da fé. Só por meio do Espírito Santo que nos dá a fé, nós reconhecemos Jesus como Ele deseja ser conhecido. É muito interessante a pedagogia de Jesus. Nós estamos aqui, esse capítulo 16 do Evangelho de Mateus, está narrando mais ou menos o final do segundo ano da vida pública de Jesus. Os discípulos estavam já vivendo com Jesus há quase 2 anos. Era uma vivência muito intensa. Dormiam, acordavam, comiam, oravam, partiam em missão juntos, na força-tarefa de Jesus de pregar o Evangelho em todas as partes de Israel. E aí Jesus começa pedagogicamente perguntando: o que é que os homens falam acerca do Filho do Homem? E é interessante que, se notarmos, Jesus já era reconhecido em Israel com a dignidade de um profeta, porque comparam a Jesus com João Batista, com Elias ou com algum dos profetas. O povo que escutava Jesus falar, de modo geral, já davam a Jesus a dignidade de profeta. Mas, onde é que está o dom de Deus no coração de Pedro? Quando Jesus interroga os apóstolos, Pedro, na sua resposta, vai além das expectativas de Israel. Olha, Israel esperava o Messias e até confundia alguns personagens como o Messias. E Jesus era visto no Israel como um todo, em Israel como um todo, como um profeta. E Pedro diz que Jesus é de fato o Messias. Ele é mais do que um profeta, ele é o Messias que Deus enviaria. Só que isso, de certo modo, já era a esperança de Israel. O povo de Israel, os judeus, esperavam um Messias. E Pedro, ele professa sua fé, proclamando que Jesus supera a esperança de Israel. Porque Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro professa que Jesus é Deus. Para o povo judeu, não necessariamente o Messias seria Deus. O Messias seria um enviado, ungido por Deus para libertar a Israel. Mas Jesus, a sua pessoa divina e humana, supera a esperança de Israel. Você sabia que até hoje o povo de Israel tem um pouco de dificuldade de assimilar? Um dos motivos que faz com que o judeu tenha uma certa dificuldade de identificar Jesus como Messias é porque Jesus é Deus, Jesus se revela como Deus, e os discípulos de Jesus o professam como Deus, e eles achavam que o Messias não necessariamente seria Deus, seria um ungido. Por isso, Pedro, quando ele professa, tu és o Cristo, e aí ele completa, o Filho do Deus vivo, ele está superando a esperança de Israel. Jesus é sim o Salvador, e esse Salvador que é Jesus, não é somente um homem ungido, ele é a própria unção feita carne, ele é Deus encarnado, ele é o Emanuel, é o Deus no meio de nós. Só o Pai poderia revelar a Pedro tão grande dom. Não era simplesmente Pedro avaliando a convivência dele com Jesus em 2 anos de caminhada, à luz das profecias do Antigo Testamento.
o bom esforço, o sadio esforço da inteligência de Pedro não era suficiente para compreender quem fosse de fato Jesus, homem Deus, Deus que se faz homem, Emanuel no meio de nós, Deus Salvador, aquele que vem, sim, é o Senhor, é o Messias, é o Cristo, é o ungido, mas é Deus, Deus que se faz homem. É fé como dom de Deus. Essa fé, queridos irmãos, que é dom de Deus, transforma toda a nossa personalidade. A fé como dom de Deus nos faz um novo homem à luz de Cristo Jesus. Aquilo que a gente fala sempre. Simão é uma vara, uma cana, um galho, um caniço agitado pelo vento. Após professar a sua fé em Jesus, Jesus diz a Pedro: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra remete a quê? A solidez, a força, a um objeto capaz de edificar, de levantar uma construção. Aqui na Capela Manjedoura da Paz, que é toda de pedra, nós entendemos, não seria possível fazer uma bela capela só com varas, com canas agitadas pelo vento. Iria cair muito facilmente. Nós precisamos de pedras para edificar uma bela capela. A profissão de fé em Jesus, que é dom do Pai, muda a pessoa de Pedro. Faz com que Pedro não seja mais aquele homem movido pelas paixões, mas faz com que, em Cristo Jesus, Pedro se torne uma pessoa firme, capaz de construir, capaz de edificar, capaz de agregar, capaz de sustentar aquilo que ele não conseguira antes. Agora, em nome de Jesus, pela fé em Jesus, ele está habilitado para realizar. Por isso, na nossa oração, momento a momento, dia após dia, nós precisamos, diante de Deus nosso Pai, pedir-lhe: Senhor, aumenta a minha fé. Crescer na fé, dom do Pai, para ter a vida toda transformada interiormente, para não ser mais movido simplesmente pelas paixões e pelos sentimentos, mas para ser alguém firme, com uma personalidade sólida, capaz de construir, capaz de edificar. E a fé que transforma a natureza humana, a fé em Jesus, que é dom do Pai, que transforma a natureza humana, nos envia em missão, porque a pessoa humana transformada, ela parte em missão em nome de Jesus. É o que acontece. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui nós poderíamos falar muito, mas não precisamos falar tanto. Precisamos dizer que a fé, dom de Deus, que transforma a nossa vida, nos é dada como dom de Deus, para partirmos em missão, não para viver de modo egoísta. A fé que transforma o nosso coração e nos faz um homem novo, nos leva a edificar. Pronto. Basta esse verbo para entender hoje o que a fé quer realizar em nossas vidas e na vida de muitos através de nós. Edificar. Nós professamos a fé para ter a natureza transformada e com a natureza transformada sermos instrumentos de edificação para nossos irmãos. Sim, edificar a comunidade que eu faço parte, edificar o grupo de oração que eu faço parte, edificar a casa comunitária, o Instituto de Vida Consagrada, que eu faço parte, edificar o ministério, a pastoral, que eu faço parte, pela profissão de fé,
transformado por Deus num homem novo. Eu sou enviado a edificar, a dar solidez à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos então, irmãos, fazer dessa celebração eucarística um grande clamor. Clamar a Deus o dom da fé, para nele ter a natureza transformada e assim colaborar na edificação de sua igreja, colaborar para com a edificação da fé no coração de todos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.